Malu Gaspar diz que Vorcaro conversou com Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que foi preso. Moraes nega. Viviane Barsi, esposa dele, também nega. O que está em curso? Vamos entender com o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Pedro, Sofia. guerra de versões. Guerra de versões. Guerra de versões e depois da manifestação da esposa do Alexandre, né, Sofia? Eu tô tendendo, no final de semana ainda tava mais desfavorável pro Alexandre de Moraes, né? Mas o fato é o seguinte: tem gente da Polícia Federal abastecendo a Malu Gaspar, dizendo que ele conversou com o Vorcaro, só que os diálogos estão desencontrados nas pastas, a Viviane Barr se nega, e ele diz em nota oficial no Supremo Tribunal Federal, Sofia, que também as conversas dele passaram por perícia. Tá? Guerra de versões mesmo, envolvendo a Globo, que se manifestou em editorial, publicado no Jornal Nacional. E aí tem um especialista do UOL que fala um pouquinho a respeito disso, o Marcelo Crespo, que é coordenador de direito na ESPN. Vamos ouvir um pouquinho. A gente precisa, no final das contas, analisar é o seguinte: se no celular do Vorcaro foi possível identificar que o número é o número do ministro Alexandre, esse argumento ele acaba não sendo juridicamente válido. E tem um problema nesse noticiário todo, tá, Sofia? Que eu não tô passando pano pra ministro nenhum. O Alexandre de Moraes mudou o número de telefone. Então, qual dos números é? É o número antigo do Alexandre? É um número novo? É um outro número? Só que a gente não sabe, gente, porque essas informações são sensíveis. E nenhum jornalista, nem a Malu Gaspar, eu não defendo que a Malu publique, ninguém vai publicar o telefone do ministro, entendeu, Sofia? Isso não é passível, inclusive, de processo. Para afastar ter existido essa conversa. Por quê? Ou o número exibido não corresponde ao número do ministro, e aí então, de fato, dá para dizer que não teve essa conversa, ou o nome do contato salvo é diferente, mas o nome do contato ele não impede que o número telefônico seja o mesmo. Então, se está salvo Alexandre de Moraes ou a sigla AM ou qualquer apelido, isso não muda, porque o número de telefone é o que referencia a mensagem. Ou uma terceira opção seria o banco de dados não conter aquele chat específico. O que parece, por tudo que foi veiculado, que o chat existe, que o contato é o contato do ministro. Então, a nota do ministro, tecnicamente, não parece afastar que tenha havido essa troca de mensagens com o Vorcaro. E a gente precisa passar a entender que tipo de mensagem foi trocada, e aí caberia ao ministro e ao Vorcaro trazerem os argumentos e dizerem quais mensagens foram trocadas, que contexto foi trocado, porque eles podem argumentar qualquer coisa, tendo em vista que, em razão da criptografia, é difícil a gente conseguir dizer exatamente o conteúdo que estava lá, porque a criptografia é como se fosse um grande cofre que protege o conteúdo da mensagem. Aí, Sofia, tem uma coisa que eu acho complicada. Eu tô conversando com uma pessoa que tem muitos contatos, inclusive contatos do ministro do Supremo. Sofia, como é que o Moraes, se o Moraes está conversando mesmo com o Vorcaro, como é que ele mandou tudo em mensagens temporárias printadas de uma mensagem do bloco de notas? Se ele tivesse conversado com o Vorcaro, não é muito estranho isso? Teria vazado nada? Então, a ideia seria a de pegar, escrever Essa no nota, printar e mandar com imagem de printar e voltar. visualização Não, única, então, tem né? uma pessoa com quem eu conversando, vou dizer o nome, mas que me mandou algumas mensagens nesse contexto. Mas você concorda comigo que alguma coisa a mais teria escapado? Dando chancela pra matéria da Malu Gaspar. Tá muito esquisita essa história. Vamos então pra... que eu vou ser justo aqui. Mais uma vez, Malu, eu não tô te atacando. Eu estou falando da sua matéria e o que o ministro disse. Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso. Conseguiu bloquear mensagens. Estavam no celular do banqueiro, apreendido pela PF, por ocasião de sua primeira prisão. O ministro do STF nega a conversa. Lembrando da nota da Viviane Barsi, que foi publicada na Mônica Bergamo. Quando o banco entra em processo de dissolução, Sofia, o escritório dela saiu da defesa.
Então é o seguinte, eu não tô nem negando que o Vorcaro não tenha... Pode ser que o Vorcaro tenha tentado falar com o Alexandre. A minha questão é se houve realmente esse conseguiu bloquear do Alexandre. Porque isso me parece uma arapuca, inclusive, para tentar meter o Supremo nesse processo todo. Porque parece que a mulher dele parou de defender o banqueiro. Nas últimas mensagens, Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eram 17h26 do dia 17 de novembro de 2025, quando o dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alexandre de Moraes, segundo a Malu Gaspar, respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse. Isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. A troca de mensagens foi encontrada pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, preso no próprio dia 17 de novembro, às 22 horas, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jato particular para Dubai com escala em Malta. Antes dela, há ainda outro registro de diálogo entre o ministro e Vorcaro no dia 1º de outubro de 25, mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. De acordo com os investigadores, há também telefonemas entre eles. Contudo, apesar dos registros estarem no material apreendido e periciado pela PF, o ministro do Supremo negou sua existência em resposta às indagações da equipe da coluna. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de uma ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal, disse ele por intermédio da sua assessoria de imprensa, por intermédio da assessoria de imprensa da Corte. A defesa de Vorcaro, por sua vez, preferiu não comentar. A Polícia Federal descobriu que no dia em que Vorcaro enviou as mensagens a Moraes, ele já tinha conhecimento do inquérito que apurava a venda das carteiras de crédito fraudulentas ao Banco Estatal de Brasília, o BRB, e que levaria à sua prisão e à liquidação do Master. Informações recolhidas ao longo da investigação apontam, inclusive, que ele soube do inquérito ao acessar ilegalmente os sistemas da corporação, assim como fez com 2 procedimentos do Ministério Público sobre as fraudes. Quem acessou ilegalmente foi o Vorcaro, tá? Que não é Alexandre de Moraes, que tinha a história do grupo, a turma, lembra, Sofia, do sicário, que se passava por agente da PF e agente do FBI. A operação desta quarta revelou ainda que Vorcaro corrompia 2 chefes da supervisão do Banco Central. Essa matéria é da semana passada, tá, gente? Só pra vocês saberem, tá? Dia 5 de março. A operação dessa quarta-feira revelou ainda que Vorcaro corrompia 2 chefes da supervisão do Banco Central, Paulo Sérgio Souza e Belini Santana, que avisavam dos monitoramentos que a autarquia vinha fazendo, revisavam seus documentos e orientavam sobre como proceder em reuniões. Souza, inclusive, assinou um ofício ao BC, fornecido à defesa de Vorcaro depois da prisão, para comprovar que ele teria avisado a autarquia da viagem que faria a Dubai para supostamente fechar a venda do Master a investidores árabes. No dia em que Vorcaro anunciava a Moraes que fez uma correria para salvar e pergunta ao ministro se conseguiu bloquear, o Master fez 2 movimentos. Primeiro foi tentar impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada, enviando para a 10ª Vara Federal de Brasília, onde o inquérito corria em sigilo, uma petição dirigida ao juiz Ricardo Leite. Não é no Supremo, na instância inferior ali da Vara Federal. No documento enviado à Justiça às 3h47 da tarde, os advogados de Vorcaro se posicionaram contra medidas cautelares eventualmente requeridas que poderiam provocar impacto relevante, causar prejuízo irreversível a todo o conglomerado do Master. Apenas 18 minutos antes, às 15h29, o juiz Ricardo Leite havia determinado a prisão do banqueiro em uma decisão que deveria ser de conhecimento apenas do gabinete do juiz e dos investigadores. Para justificar terem enviado o pedido diretamente à vara correta, mesmo com o inquérito sob sigilo, os advogados usaram uma reportagem publicada pelo site O Bastidor, em que se dizia onde tramitava a investigação. Na representação em que pediram a segunda prisão de Vorcaro, porém, os delegados anexaram mensagens trocadas pelo banqueiro com interlocutores e com o editor do site, Diego Skosteg, para sustentar que o jornalista esquentou a informação recebida de forma ilegal ao receber o dinheiro para publicar informações de interesse do executivo. Isso aqui eu vou falar melhor amanhã, tá? No plantão de amanhã, gente. Tô preparando um corte sobre isso, tá? Um outro movimento realizado às pressas naquele mesmo dia foi o anúncio da venda do Master para o grupo Fictor, que, de acordo com os comunicados do mercado, estariam associados aos investidores árabes, por isso que ele estava indo para Dubai.
O banco realmente corria contra o tempo para conseguir capital, uma vez que a venda para o BRB já havia sido vetada em setembro e os créditos do Fundo Garantidor de Crédito davam fôlego ao Master também estavam se esgotando. O anúncio da compra do Master pelo Fictor foi enviado ao mercado e às redações às 5h24 de uma segunda. De acordo com o aviso, o Fictor pagaria 3 bilhões de reais ao banco junto ao consórcio de investidores árabes. Não foram informados, porém, nem as condições do negócio, nem quem eram os investidores árabes. De acordo com a assessoria do Fictor, isso seria feito na sexta. Mas não houve tempo porque Vorkaro acabou sendo preso naquela mesma noite no aeroporto. O Master foi liquidado pelo Banco Central no dia seguinte, data em que também se deu a primeira fase da Operação Compliance Zero da PF. Apesar dos esforços e da ampla rede de proteção construída por Vorkaro, toda a cronologia do caso demonstra que, na manhã de 17 de novembro, em que enviou sua mensagem a Moraes, ninguém mais conseguiria bloquear o destino inevitável do dono do Banco Master, por mais poderoso que ele fosse. Correção, por um erro da redação na coluna da Malu, a primeira versão da matéria trazia a informação de que o contato descrito por Moraes e Vorkaro aconteceu às 7h19 da manhã. A matéria foi corrigida para informar o horário correto da mensagem citada, que aconteceu às 17h26. Gente, por que eu tô lendo a matéria inteira? Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, esse recado é para você, Malu Gaspar. Eu não estou atacando você. A questão é o que as suas fontes dizem. E aí eu vou trazer mais algumas outras informações. É o seguinte, o G1 publicou, e foi escândalo no final de semana, que o Moraes nega que as mensagens são dele. E assim, Sofia, não foi só a Malu Gaspar que começou a publicar coisas a respeito do Moraes. Eu não estou falando dos jornalistas, tá, gente? Estou falando das fontes do Grupo Globo. O Lauro Jardim publicou que o Moraes esteve na mansão do Vorkaro em Trancoso. E ele nega também. E, Sofia, eu não tô entrando eu não sou advogado de defesa do Moraes. Eu quero que o Moraes se exploda. Só que eu quero uma matéria com prova. Cadê as provas? Eu quero foto, eu quero registro. E eu não quero registro, Malu Gaspar, desculpa. Ah, a PF disse que a mensagem foi mensagem única. Não é possível, cara. Ele é um ministro, um fucking ministro do Supremo, ele não é um hacker. Ele não tem e-mail no Proton, Sofia, pra usar um estereótipo bem claro. Ele não tem e-mail no Proton, gente. O e-mail dele é servidor público. Não é possível. Não tem uma mensagem pública desses dois. É tudo malabarismo, assim. Parece que o Moraes é um hacker. Aí eu vou ler essa nota do Lucas Borges. Moraes nega ter frequentado a mansão de Vorkaro na Bahia. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje ter frequentado a mansão de Daniel Vorkaro. Hoje, no caso, foi ontem, domingo, tá? Dono do Banco Master em Trancoso, no litoral da Bahia. Moraes respondeu em nota oficial uma notícia publicada mais cedo pelo site O Globo, que é do Lauro Jardim, dizendo que o ministro chegou a conhecer a casa de veraneio. O que aconteceu? O ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada, informou o gabinete de Moraes por nota. A notícia de que o ministro visitou a casa foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim no Globo, citando nominalmente a negativa do ministro. Não há no texto do jornal nenhuma informação sobre as datas ou circunstâncias da alegada visita. Ou seja, Sofia, considerando que o Lauro está com boa fé, isso foi vazado da PF, gente. O Pedro Serrano é muito taxativo sobre isso. Quem tá vazando essas coisas pro Jornal Globo tá cometendo crime. Não tô dizendo que os jornalistas são criminosos. O policial tem que investigar, Sofia, ele não tem que divulgar coisa na imprensa. Não é papel dele isso. A nota de Moraes diz ainda serem procedentes as tentativas de vincular a sua agenda pessoal ou profissional a tais encontros. O ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorkaro para qualquer destino. Vorkaro é dono de uma mansão de 280 milhões em Trancoso, famoso destino turístico de alto padrão na Bahia. Segundo investigações da Polícia Federal, o imóvel era usado para realizar festas com autoridades e parceiros de negócios. As tais das surubas aconteceram lá. Moraes tem refutado haver mantido contato próximo com o banqueiro, preso novamente na semana passada, na sexta, após o Globo publicar as imagens do celular de Vorkaro mostrando mensagens de visualização única enviadas em 17 de novembro de 2025 a um número incluído na agenda do aparelho como sendo do ministro. Muito bom o texto do UOL. O gabinete de Moraes disse que os dados do contato não são do telefone do magistrado. Na nota de hoje, Moraes não nega, no entanto, que tenha se encontrado com Vorkaro em algum momento. Em mensagens trocadas com a então namorada Marta Graef antes da prisão, o banqueiro relatou
ter se reunido com o ministro sem dar mais detalhes. O episódio de troca de mensagens revelados pelo jornal ampliou a pressão sobre o Supremo. Segundo a reportagem, o ministro e o banqueiro teriam se utilizado de um mecanismo que impede a recuperação da conversa. Ele e Vorcaro teriam escrito o texto em bloco de notas e compartilhado a imagem em ferramenta de visualização única. Parte das anotações de Vorcaro, porém, foram recuperadas. Ao todo, o jornal divulgou 9 mensagens que teriam sido enviadas por Vorcaro a Moraes. A investigação da PF aponta que o banqueiro teria tido acesso ao inquérito contra ele, que tramitava na Justiça Federal em Brasília no ano passado. Mensagens reveladas pelo Globo indicam que ele teria conversado com Moraes sobre a tentativa de salvar o Master, liquidado pelo Banco Central, após a primeira fase do Compliance Zero. E aí tudo isso me leva a crer que, somando com a notinha da Viviane Barsi para Mônica Bergamo, gente, claro que a Viviane Barsi ganhou milhões, não foi 130 milhões, não foi até o final esse contrato. Me parece muito interessante, Sofia, pro Vorcaro, que perdeu a defesa da esposa do Xandão, assediá-lo quando o banco começa a dar sinais que ele vai ser liquidado. Pro Vorcaro interessa envolver o Alexandre de Moraes, para tentar livrar o dele, ou para cair atirando, no mínimo. Pois é, Pedro, eu vejo tudo isso e assim, a gente tem que ser sinceros aqui. É uma briga de versões. A Malu não provou o ponto dela, assim como também o Xandão vai lá e é óbvio que ele vai negar. Desculpa, é óbvio que ele vai negar. Não quer dizer que realmente seja mentira. Não quer dizer que não tenha acontecido, gente. Né? O que eu peço Agora, são as provas. o ponto é de quem que é a obrigação de provar. Vamos colocar dessa forma. Escuta, se você é jornalista, você tem que fazer a apuração. Você não pode simplesmente sair acusando. A gente aqui toma muito cuidado com tudo que a gente diz, sempre usando condicional. Tem um monte de coisas que a gente pensa aqui em falar, que a gente acha, mas a gente não fala porque a gente sabe que, como profissionais, a gente não pode sair fazendo suposições, elucubrações e jogar no ventilador e que seja, sabe? Não dá. A partir do momento que a Malu se propõe a envolver um ministro da mais alta corte no nosso país, num momento político em que essa corte é o que conseguiu segurar na unha a democracia brasileira, ela tem que ter alguma prova. Tudo isso que eu tô dizendo não é para passar pano pro Xandão. Aliás, volta lá no corte que eu fiz com a Dai sobre a esposa, a nota da esposa do Xandão. Vocês vão ver que eu tenho muitas críticas à maneira com que está sendo conduzido, sabe? Para mim, esse está sendo um excelente caso em que todo mundo está errado ao mesmo tempo, sabe? O Supremo Tribunal Federal deveria funcionar de uma maneira muito diferente que ele funciona, justamente para não dar brecha para nenhum tipo de acusação desse tipo. Mas o jornalismo também deveria funcionar de uma maneira muito diferente da forma que ele está funcionando. Porque se por um lado o Supremo Federal dá brecha para a gente desconfiar dele, por outro lado, quem tá pegando, enfiando a faca e abrindo essa brecha com pé de cabra é o jornalismo. É o jornalismo. E se esse negócio cair, acredita, esses jornalistas também não vão se dar bem, não. Porque o que vem com Flávio Bolsonaro, eventualmente... Olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Donald Trump 2. Entendeu? Não vai ser legal. Sofia, o que eu acho só, assim, vou só discordar de você num ponto e não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes e nem com a Malu Gaspar especificamente. Eu não acho que os jornalistas vão se ferrar, Sofia, e nem acho que devam se ferrar. Minha questão é a seguinte, porque nas mensagens do Vorcaro existia um grupo de WhatsApp, isso não é mensagem única, tá? Essas mensagens estão lá organizadinhas. Chamado A Turma, em que eles prometem quebrar os dentes do Lauro Jardim por notícias negativas ao Master. Então, mais do que nunca, gente, liberdade de imprensa absoluta. Malu Gaspar pode publicar o que ela quiser. O que eu tô criticando é como essas informações são vinculadas, gente. Precisa de mais dado público. Não é possível, gente.
Um tá dizendo que ele foi em Trancoso, a outra tá dizendo que ele conversou no dia que o cara foi preso. Tem nenhuma mensagem que escapou, gente? Vou confiar só na perícia da Polícia Federal, sendo que eu sei que tem uma briga interna na Polícia Federal, só pegar o caso do Lulinha. A minha questão não é com a Malu Gaspar e nem com o Jornal Globo, eu não consigo confiar nas fontes deles. A opinião eu já não confio, eu já não concordo. Mas a questão, vamos pro factual, eu não tô acreditando em quem tá dando essa informação. Aí o buraco é muito mais embaixo. E eu tô falando isso pro bem do Lauro Jardim, eu não confio no Vorcaro. Se é o Vorcaro que tá vazando esse negócio, mais do que nunca eu tenho um motivo pra desconfiar dele, Sofia. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui arrumando tretas com todo mundo e ainda protegendo os nossos inimigos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.